Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta então com os vídeos falando sobre maternidade. Nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como foi minha experiência nesse primeiro trimestre de gravidez. Contam que é o mais chatinho de todos, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, o que eu achei, o que eu passei, o que eu senti. No primeiro vídeo eu contei pra vocês como que eu descobri a gravidez e tudo mais, contei um pouquinho dos primeiros sintomas que eu tive e que me fizeram descobrir, suspeitar de uma possível gravidez. Vou recapitular esses primeiros sintomas. O primeiro deles foi inchaço nos seios e sensibilidade, muita sensibilidade mesmo, no bico dos seios principalmente. Até a água do chuveiro doía, né? E pequenos enjoos leves. Como eu nunca tive muito enjoo, eu não sabia que era um enjoo. Então foi aí depois que eu descobri a gravidez que eu entendi que o que eu tava sentindo era um enjoo, né? E a questão dos seios mesmo. Somente isso de sintomas a princípio. Aí, depois eu descobri a gravidez, os sintomas foram se intensificando. Conforme eu fui conversando com as pessoas, com outras grávidas, assistindo alguns vídeos até no YouTube, na internet e tal, eu considero assim que os meus enjoos e o meu passar mal referente à gravidez foi médio, assim, não foi super ruim, assim, de eu não conseguir levantar da cama pra fazer minhas coisas, mas também não foi super de boa. Eu senti sim bastante desconforto, bastante mal-estar, mas não a ponto assim de ficar de cama e tal. A não ser alguns dias que eu vou relatar pra vocês que foram um pouco mais difíceis. Mas também não foi super de boa, assim, não senti nada. Não, eu senti sim e foi bem chatinho alguns dias. Então, com relação ao enjoo, eu senti sim bastante enjoo, mas eu achei que, por exemplo, eu iria sentir os enjoos e vomitar a todo momento, né? Era o que a pessoa relatava pra mim, mas não é bem assim. Eu não gosto de vomitar, eu odeio vomitar e eu evito ao máximo. Então, sempre quando eu ficava enjoada, eu segurava, assim. Então, acho que isso até, talvez, se eu tivesse vomitado em muitos dos meus enjoos, talvez teria facilitado um pouco, teria melhorado, né? Então, às vezes, eu ficava o dia inteiro com aquele enjoo, né? Aquela sensação ruim no estômago e tal. É muito sensível a cheiro, muito. E isso me deixou com muito mau humor, né? Já os hormônios deixam a gente bem... uma hora alegre, uma hora feliz, uma hora brava, uma humorada, enfim. Os hormônios já ajudam pra isso, ainda mais com o enjoo, se sentindo mal o dia inteiro, é muito complicado. Então, sim, eu fiquei de mau humor muitas vezes, até eu conversava com a barriga, né? Mamãe, não tem nada a ver com você. É que eu realmente, os enjoos estão me matando e eu estou realmente com mau humor, mas isso vai passar. Tá, então eu sempre conversava com a barriga e explicava isso, porque, né, às vezes aí dizem que a gente passa as coisas pro bebê e tal, e não era isso que eu queria. Era só por causa do mal-estar mesmo, que é muito chato, né, gente? E os enjoos, eles eram assim, principalmente, eu ficava muito tempo sem comer. Então, assim, de 3 em 3 horas eu tinha que me alimentar, porque eu passava muito mal. Eu tremia, né, os enjoos vinham muito fortes. Então eu sempre tinha que estar com alguma coisa comendo, senão realmente passava muito mal. Então, por isso que dizem que os enjoos... Eu acho que é por isso que eles dizem dos enjoos matinais, porque eu tive bastante de manhã. Por quê? Porque eu comia lá por 10 horas, às vezes eu tentava sempre me alimentar o mais tarde possível, pelo menos comer uma coisinha mais leve, pra eu poder aguentar, assim, pra não precisar levantar à noite pra comer. Coisa que eu nunca fiz, por isso que eu acho que eu passava mal. Então eu dormia e tal, às vezes acordava um pouco mais tarde e ficava muitas horas em jejum. E aí quando eu acordava eu passava muito mal. Acordar com ânsia de vômito, mas aí tipo não sai nada porque o seu estômago tá vazio. Ou na hora do café, daí eu ia me alimentar, na hora que eu ia alimentar e eu tinha que vomitar tudo que eu tava comendo. Então era complicado. E às vezes também eu me alimentava, tipo assim, sabe, querendo passar mal, mas não jogava nada fora, não passava, eu me alimentava e aí tudo passava, o enjoo, sabe? Então é muito estranho, cada dia era um dia diferente, de verdade. É bem complicado isso. Eu percebi assim que quando eu me alimentava, tudo melhorava, sabe? Então eu acho que o enjoo tá muito ligado à alimentação, principalmente a horas que você fica sem comer, tá? Coisas que ajudavam muito no meu enjoo, piorar muito, cheiros. Assim, gente, perfume, meu Deus do céu. Gente, quando vinha cliente aqui super perfumado,
Meu Deus, olha, eu quase cheguei a pedir, assim de mandar o WhatsApp pra todo mundo, falando, ai, por favor, não venham sem perfume, porque eu não aguento o cheiro. Mas acabou que foi passando e eu acabei que não fiz isso. Mas foi muito difícil pra mim as clientes chegarem aqui com perfume, o perfume do meu marido, ou qualquer pessoa que eu encontrava na rua me abraçava e aquele cheiro ficava... Gente, eu não posso nem lembrar disso, cheiros, aí eu passava na rua, qualquer cheiro, gente, qualquer cheiro eu sentia, eu falava, nossa, até falava pro meu marido, nossa, tá sentindo esse cheiro? Eu falei, não, tô sentindo nada, nossa, porque tá insuportável, eu não tô aguentando, isso tá me fazendo passar mal, e ele não sentia nada, gente, eu acho que a gente fica muito sensível nesse período com relação a... Muda muito o nosso corpo, o nosso organismo, gente, muda muito, muito, é muito engraçado isso, e meio desesperador também. E o que me ajudava nos enjoos, gente, era comer de 3 em 3, de 2 em 2 horas. O que me ajudou muito também, eu fiquei até um pouco viciada nisso, é tomar água com gás e limão. Então o limão, o azedo, me ajudou muito a dar uma melhorada no enjoo. Às vezes eu tava aquele enjoo, aquela sensação ruim, tomava uma aguinha com gás, ou até mesmo água normal, sem ser com gás, com limão me ajudava, mas a água com gás fazia meu estômago trabalhar melhor. E eu não podia tomar sal de frutas, né? Ainda não posso tomar sal de fruta. E por você não poder beber refrigerante, muito refrigerante, não poder beber cerveja, quando eu saía pra algum lugar, eu sempre levava minha aguinha com gás e um pouquinho de limão e é assim que eu me virava. Eu tô viciada até hoje em tomar água com gás e limão. Outra coisa, gente, eu não conseguia, eu vou ser bem sincera, eu não tive uma alimentação super saudável, na verdade. Foi uma alimentação até ruim, entre aspas, nesses 3 primeiros meses, porque, assim, é muito complicado. Você tá super enjoada e aí você tem que comer a saladinha, né? Que assim, nada contra. Hoje em dia eu como salada, mas tem que ser bem temperada, bem azedinha, com bastante limão e sal. Como hoje, tranquilamente, mas não é uma coisa que, tipo, meu, super amo. Nossa, hoje tô com super vontade de comer salada. Não é assim, eu como, né, porque a gente precisa, é saudável e tal. E eu já me acostumei mais ao sabor. Quando sim, tá bem temperado. Agora, salada sem tempero pra mim não rola, não como, tá? Então, imagina, você já tá enjoada, tem que comer uma coisa que... Não é uma coisa que você super gosta, né, a salada. Então, tipo, vi a salada no prato, gente, só de olhar a comida ou de pensar que você vai ter que comer aquilo... Nossa, me dava até um ruim. Então eu comi realmente as coisas que eu gosto, tá? E nem sempre essas coisas eram saudáveis. E outra coisa também, gente, eu não podia entrar no restaurante. Como somos só nós dois, às vezes a gente pega marmitex, enfim, pra comer em casa, ou vai comer no restaurante, mas eu não conseguia com o cheiro daquela marmitex quando chegava em casa, aquele tempero. Gente, até hoje eu acho que eu não consigo pegar marmitex em certos restaurantes porque eu fiquei com um trauma do cheiro. E entrar em alguns restaurantes até hoje, o restaurante a gente comia muito, eu tenho um pouco de receio de ir lá, não curto muito ir lá hoje ainda, porque eu lembro da época que eu enjoava com a comida, sabe? Nossa, isso é muito ruim, e a gente fica com a memória desses enjoos. Então, assim, não conseguia comer em restaurante, nem comer marmitex, então a gente começou a fazer comida em casa, comidas bem simples, assim. Era tipo um arrozinho com uma carne, um arrozinho com ovinho frito, aí depois a gente começou a fazer um pouquinho de feijão, um pouquinho de salada, principalmente alface, que eu gosto muito, bem azedinha com limão, e aí com arrozinho, a carninha, ia super bem. Então a gente começou a fazer algumas coisas assim aqui em casa, que eu conseguia comer, principalmente à noite era mais difícil pra mim, porque daí a gente comia mais bobeira mesmo. Pedir uma pizza que eu gosto, uma lasanha, misto quente, alguma coisa assim do tipo. Então a alimentação não foi super saudável nesses 3 primeiros meses não, eu confesso. Mas só que assim, gente, antes de deixar de me alimentar, eu preferiria comer coisas que não eram tão saudáveis, pelo menos eu tava me alimentando, tá? Em compensação, as frutas eu comi muito. Fruta é algo que eu sempre gostei muito, de verdade. Praticamente todas as frutas eu como, isso continuou na gravidez bastante. Eu peguei coisa que eu não ligava muito era maçã, e assim, na gravidez eu olhava maçã, gente, salivava minha boca, eu precisava comer maçã. Então a maçã me ajudou muito, fazia panquequinha de aveia com banana, que eu gosto muito, ou até a banana pura, mas a maçã mesmo ganhou. A maçã, eu senti vontade de morango, laranja, bastante suco de laranja eu tomei também, além do limão, que eu já falei pra vocês. Então, assim, as frutas me ajudaram. A vitamina de abacate também, nossa, era ótimo pra mim. Apesar de o leite, eu tinha um pouquinho de dificuldade com leite no começo também. Dava uma enjoadinha, assim, não caía muito bem no estômago.
mas eu conseguia fazer as vitaminas de abacate, me ajudavam muito. Eu amo vitamina de abacate, viu? Então me ajudou muito, as frutas me ajudaram muito a não, tipo, não sei, nossa, super ruim minha alimentação, né? Vamos falar um pouquinho de desejo, tá? Eu tive sim alguns desejos, mas muito pouco, tá, gente? Não tive vontades loucas de comer tijolo, sabão em pó, ou sei lá, o pessoal relata muitas coisas estranhas, né? Não tive nada disso, graças a Deus. Eu tive vontade de comer as coisas que eu já gosto, tá? Então, e foram poucas vezes, assim. Eu lembro de uma vez que foi muito marcante pra mim, porque realmente foi um desejo muito louco que eu tive real de comer, que foi temaki. A gente sabe que grávidas tem que tomar um certo cuidado pra comer peixe cru, né, porque tem muito perigo de contaminação e tudo mais, mas os médicos dizem que se você come em algum lugar já há muito tempo, você confia e tudo mais, não tem problema você continuar comendo. Então, aqui na minha cidade tem um lugar que a gente sempre come, a gente nunca passou mal, nunca teve nenhum problema com isso. E quando eu tenho muita vontade de comer, eu vou lá e como, tá? E nesse dia especificamente, gente, eu tava com muita vontade de comer um temaki Philadelphia, eu tava com muita vontade. É uma coisa muito louca, muito incontrolável. Eu não conseguia controlar, eu não conseguia substituir aquilo por nada, assim. Eu imaginava que tinha que ser aquilo. Até meu marido, né, ficou meio chateado porque ele não queria que eu comesse nada cru. Mas eu falei, não, eu vou pedir porque eu não tô aguentando de vontade. Gente, quando esse temaki chegou, eu comi com uma vontade. Foi o temaki mais maravilhoso que eu comi na minha vida. Nem sei se ele tava tão bom assim, mas como eu tava com muita vontade, aquilo foi tão gostoso. Meu Deus do céu. Foi o melhor temaki na vida. Então eu até me arrependi de ter pedido 2, porque aquele dia eu tava com muita vontade. E depois disso eu já comi outras vezes o temaki, a comida japonesa, sushi, sashimi, enfim, o que for. Não foi tão gostoso, gente. Hoje em dia, tipo, eu não nem ligo, mas aquele dia em específico eu tava muito louca, assim, e isso eu considero um desejo, porque era uma coisa muito fora do normal. Daí eu tive, assim, vontades, mas não vontades muito, assim, nossa, absurda que nem essa, que eu conseguia, tipo, comer outra coisa e substituía de boa. Mas eu tive muita vontade de comer miojo. Isso um pouquinho mais, acho que isso um pouquinho depois no finalzinho dos enjoos já, no finalzinho do terceiro trimestre, me deu muita vontade de comer miojo. Até hoje, se tem miojo em casa, é um perigo. Uma coisa que eu comia muito na minha adolescência e deu vontade agora, então eu já comi alguns, né? Eu tento evitar porque ele é uma bomba de sódio, de, sei lá, muito condimento, não é bom, né? A gente sabe, mas de vez em quando eu vou lá e como, viu? Outro desejo também que não foi tão intenso quanto o temaki, mas foi de comer aipim, na minha terra chama aipim, mas aqui é mandioca, né? A mandioca cozida bem molinha, tipo bem papinha assim, com frango ensopado, e aí você come aquela papinha de mandioca com bastante molho. Ai, que delícia, gente, minha mãe fazia muito isso, então tipo, eu tive muito desejo de coisas que eu comia na infância e na minha adolescência que minha mãe fazia pra mim, então tipo, várias vezes eu pedi receitas pra ela pra fazer aqui. Claro que ela não mora aqui, né, então não podia fazer pra mim. Eu fazia, não ficava igual, mas já, tipo, já dava uma matada, assim, na vontade, sabe? O que mais de sintomas eu tive? Tive um pouquinho de cólica normal nos 3 primeiros meses. O pessoal diz que grávida tem muito gases, assim, eu não percebi muita diferença. A questão dos seios continuaram sensíveis e inchados, um pouco menos do que no início, tá? Agora tá um pouco melhor já. E sono, gente, não senti sono. Você acredita que eu não senti sono? Um dos principais sintomas que denunciam a gravidez eu não tive, graças a Deus. Porque eu sou uma pessoa que gosta de dormir muito já, naturalmente. Então, se eu tivesse mais sono do que eu já tenho, gente, aí vocês não iam me ver nunca mais na vida, eu só dormindo. Eu tive sim disposição, assim, por causa dos enjoos, você fica indisposta, assim, sabe, gente? Eu não tive vontade nenhuma de trabalhar, vou ser bem sincera pra vocês. Eu cumpri a minha agenda por compromisso, que eu sou uma pessoa responsável, de verdade, assim. E depois que eu tava ali maquiando, até ia, assim, sabe? Não, mas, assim, quando eu pensava que eu tinha no sábado uma agenda inteira pra atender, gente, assim, era difícil, viu? Me dava um desânimo, bateu um desânimo tão grande, tanto que eu sumi dos stories. A divulgação do meu trabalho ficou mais ou menos, tá? Eu fiz quando dava, quando eu tinha vontade. Até hoje ainda tá um pouco confuso, mas eu vou melhorar nessa questão. Então, tipo assim, a energia baixou realmente. Não senti sono, mas a energia baixou com todos os enjoos. Você fica muito mal-humorado. Você não quer saber de nada, sabe, gente? Você quer... Tem dia que realmente você só quer ficar na cama, mas assim, a realidade não é bem assim, né?
Então aí eu, claro, eu ia fazer minhas coisas e tal, não com aquela vontade toda, mas pelo menos fiz. Não descumpri com nenhum dos meus compromissos. Eu acho que apenas uma vez eu tive que desmarcar um curso de automaquiagem, porque é um outro ponto também que eu vou entrar, que eu também senti muita enxaqueca. Eu já tive muita enxaqueca na minha vida inteira e eu consegui controlar ela bastante ao longo da vida. Então hoje em dia, antes da gravidez, ela estava bem controlada. Lá de vez em quando que eu tinha crises, sim, bem de boa, nunca mais precisei ir pro hospital, nem nada, assim. Tava bem controlado, porque antigamente eu ia muito pro hospital, porque eu não aguentava de dor mesmo. Então, eu tive bastante crises, algumas crises de enxaquecas assim, algumas voltaram a ser mais frequentes nesses 3 primeiros meses, então isso me assustou um pouco. Então teve um dia que realmente tive que desmarcar um curso, porque eu não tinha a menor condição, eu tava largada na cama, eu não conseguia nem abrir os olhos de tanta dor que eu tava sentindo. Eu vomitei muito nesse dia, mas eu não sei se eu acho que era um misto de coisas. Uma por causa do enjoo, que eu já tava sentindo normalmente, e outra porque a dor faz você vomitar também quando a dor é muito forte. Acho que o misto dos dois, né, aconteceu e eu vomitei muito nesse dia, então eu não tinha a menor condição de eu conseguir dar aula, né? Então acho que foi o único compromisso que eu tive que desmarcar, porque eu realmente não tava sem condição. Mas depois dos 3 meses também, gente, passou, viu? Depois dos 3 meses, 3 meses e meio mais ou menos, meus enjoos cessaram, tá? Acabaram. Hoje eu não enjoo mais. A minha sensibilidade para cheiros praticamente acabou também. O sono continua normal, sem alteração. E a minha energia voltou com tudo, assim. Eu tô muito mais disposta hoje do que antes de eu estar grávida, de verdade. Agora eu tô super disposta, assim. Eu já tô contando do 2º trimestre da gravidez, né? Ver se pode tudo no spoilers. Eu vou fazer um outro vídeo, tá, gente? Daqui agora, hoje, na gravação desse vídeo, eu tô com 5 meses, 20 semanas de gravidez. Então eu estou na metade, já estou no 2º trimestre da gravidez. Então eu vou gravar um outro vídeo contando sobre o 2º trimestre. Vou mostrar um pouquinho da barriguinha pra vocês. Ó, então, gente, ó, tem uma leve barriguinha aqui, ó. Já dá pra perceber, sim, na minha opinião, já. Quem me conhece mais tempo, acho que olha essa barriga e fala, essa menina não é normal dessa menina, não. Ou ela engordou, ou ela tá grávida. Ó. Tem uma barriguinha assim, ó. Sim, agora tá uma fase muito gostosa. Agora sim tô começando a curtir a gravidez, porque os 3 primeiros meses foi bem chatinho mesmo, tá? Mas faz parte, né, gente? Eu agradeço ainda que eu não passei tão mal quanto tem pessoas que não conseguem nem sair da cama de tão mal que passam. Então, eu, graças a Deus, não aconteceu dessa forma. Em resumo, é isso, referente aos 3 primeiros meses. Espero realmente que vocês tenham gostado. Quem quiser compartilhar aqui um pouquinho os sintomas, se você se identificou com os meus sintomas ou se você teve sintomas bem diferentes dos meus, comenta aqui embaixo, vamos interagir, tá bom? Me acompanhe lá no Instagram, principalmente no Instagram, que eu tô sempre postando alguma coisa por lá, nos stories, principalmente conversando com vocês, quando tem vídeo, fazendo enquete, que vídeo que vocês querem, tá? Então eu sempre tô interagindo por lá. Então é isso, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês estejam curtindo acompanhar esse momento comigo, tô muito feliz em gravar os vídeos, tá bom? Um beijo, então fiquem com Deus e até mais, tchau!